Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de concentração comum. Então nós começamos aqui o estudo das concentrações e a primeira delas é a concentração comum, certo? Eu separei o estudo da concentração comum em 3 situações. Então situação 1, situação 2, situação 3. Vamos começar então pela situação número 1. Então o que é a concentração comum? Concentração comum, ela é a divisão da massa do soluto. Geralmente essa massa do soluto ela vai ser expressa ou estará expressa em gramas, tá? Pelo volume da solução, geralmente também expresso em litros. Tá? Então concentração comum é quantos gramas do soluto eu tenho dissolvido em tantos litros da solução. Vamos ver essa primeira situação. Essa primeira situação é como calcular a concentração comum. Então, determinando a concentração comum. Veja comigo aqui o exercício. Determine a concentração comum em gramas por litro de uma solução de hidróxido de sódio, sabendo que ela possui 32 gramas dissolvido em 800 mililitros de solução. Então, o que nós queremos saber desse exercício? Nós queremos saber a concentração comum e esse valor nós queremos saber em gramas por litro, certo? Para isso, eu preciso conhecer o quê? A massa do soluto, que no caso aqui é o hidróxido de sódio, e o volume da solução. Esse volume da solução expresso em litros. Veja que a concentração ela pede uma razão entre gramas por litro, certo? Então eu deverei ter a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Caso eu não tenha, eu devo converter. Então, qual é a massa do soluto aqui? Então, eu vou chamar de M1. Toda vez que eu usar aqui o índice 1, é em relação ao soluto. O índice 2 em relação ao solvente, e quando não tem nada, nós estamos falando da solução, perfeito? Então, massa do soluto, 32 gramas. E qual o volume da solução? Veja aqui, ó, como é o volume da solução, eu não vou marcar nada aqui no índice. Volume da solução, 800 mililitros. Bem, como nós queremos a concentração nós queremos em grama por litro. Veja que o volume está em mililitros. O que nós devemos fazer? Transformar esse volume. 800 mililitros, convertendo para litro, é fazer o quê? É dividir esse valor por 1000. Ou seja, recuar essa vírgula 3 casas para esquerda. Resultado, então, 0,8 litros. Vamos, então, ao cálculo agora da concentração. Concentração é igual à massa do soluto pelo volume da solução. Qual que é o valor da massa do soluto? 32 gramas. Qual o valor do volume da solução? Era 800 mililitros, mas nós temos que usar em litros. Então, 0,8 litros. Consequentemente, concentração igual. Bem, eu tenho aqui então 32 dividido por 0,8. Para facilitar o meu cálculo, eu posso multiplicar por 10 tanto em cima quanto embaixo, e ao fazer isso eu consigo eliminar essa vírgula. Então, 32 vezes 10, 320, 0,8 vezes 10, 8, 320 dividido por 8 é o resultado da concentração, que é igual a 40 gramas por litro. Perfeito, pessoal? Então essa primeira situação de cálculo da concentração comum. Tá? Vamos para a segunda situação. Na segunda situação, nós vamos determinar a massa. Então veja, se a concentração comum ela é a razão, ela é a divisão da massa do soluto pelo volume da solução, eu posso calcular a concentração, eu posso calcular a massa do soluto e eu posso também calcular o volume de solução. Tá? A situação 2, então, é determinando a massa.
Determine a massa de KCl, aqui no caso cloreto de potássio, em gramas. Então nós queremos saber a massa do soluto em gramas. Então qual é essa massa necessária para preparar 200 ml de uma solução. Então o volume da solução, 200 ml de uma solução de concentração igual a 20 gramas por litro. Então a concentração 20 gramas por litro. Tá aí. Vamos observar primeiro se as unidades de massa e volume elas satisfazem a unidade expressa na concentração. Tem que estar equivalente ali, apresentar-se equivalente. Então grama, ml, litro. Então o que eu devo fazer aqui no volume? Converter. Como nós já falamos ali no caso anterior, na situação anterior, é só recuar a vírgula 3 casas à esquerda. Então nós temos aqui o resultado de 0,2 litros. Vamos calcular a massa então? Bem, concentração igual massa do soluto dividido pelo volume da solução. Concentração. Qual o valor da concentração? A concentração vale 20. Qual o valor da massa do soluto? Não sei, então nós vamos repetir aqui o M1. Qual o valor do volume da solução? 0,2 litros. Como já está tudo já transformado, podemos trabalhar somente com os valores. Bem, o que tem abaixo ali do 20? O 1. E aqui nós podemos fazer uma multiplicação cruzada. M1 vezes 1. M1. 20 vezes 0,2 vai dar quanto? Então 20 vezes 0,2 vai dar 4 gramas de KCl. Tá? Então 20. Então nós teremos em 200 ml de uma solução de cloreto de potássio a 20 gramas por litro, nós teremos 4 gramas desse sal. Perfeito? Então está aí o resultado. Vamos para a terceira situação do cálculo de concentração comum, que é determinando o volume. Tá? Então determine o volume em litros de uma solução de ácido acético de concentração igual a 40 gramas por litro, necessário para se obter 24 gramas do ácido. Bem, o que nós estamos querendo saber aqui é o volume da solução, e esse volume da solução nós queremos em litros. A concentração dessa solução de ácido acético ela é igual a 40 gramas por litro. E nós queremos saber qual é o volume de uma solução a 40 gramas por litro que eu preciso para ter 24 gramas desse ácido, ou seja, para ter a massa de soluto igual a 24 gramas. Vamos observar então as unidades? Grama, lembrando sempre comparando a unidade da massa e do volume à concentração para ver se elas estão expressas, né, se está expresso em unidades equivalentes. Tá? Grama, litro, litro. Então, concentração igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Qual o valor da concentração? 40. Qual o valor da massa do soluto? 24 gramas. E o volume da solução é o valor que nós queremos descobrir. Lembrando que 40 nós temos aqui o 1 e que nós podemos fazer aqui uma multiplicação cruzada. Eu vou fazer o passo a passo, né, as etapas todas, para que você que tem um pouquinho mais de dificuldade possa se localizar. Então 40 vezes V, 40 V, 24 vezes 1, 24. 40 está multiplicando o volume, nós vamos passar o quê? Dividindo. Então, o volume será igual a 24 dividido por 40, 0,6 litros. Tá aí.
a terceira situação. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.